Bom dia a todos e a todas. Então, é com grande satisfação que damos início, então, à aula magna do programa de residência jurídica da PGM de Porto Alegre. E hoje, para nossa grande satisfação, teremos a palestra do professor Carlos Ari Sandfeld, que é um nome de referência no direito público brasileiro. Diria só que os colegas deixassem os microfones desligados. Nome de referência do direito público brasileiro, com obras de referência. Eu citaria aqui duas obras que eu tenho aqui, o Direito Administrativo Ordenador e o Direito Administrativo Paracéticos. Quem gosta de direito administrativo, o professor Carlos Ari é um nome de referência, é um nome que sempre deve ser citado, mencionado, porque é uma pessoa sempre com ideias inovadoras, né? E para a PGM é uma grande satisfação receber o professor Carlos Ari, também porque o professor Carlos Ari é um grande parceiro da PGM de Porto Alegre. Estava aqui conversando com o professor, que uns anos atrás ele participou das comemorações dos 95 anos da PGM, aqui em Porto Alegre, foi um evento presencial. Posteriormente, agora em 2019, o professor Carlos Ari também participou de um outro evento que nós organizamos em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. E, pessoalmente, para mim, que sou um leitor assíduo das obras e artigos do professor Carlos Ari, também é um motivo de grande satisfação, porque o professor Carlos Ari me deu a honra de prefaciar um livro que eu organizei e escrevi com alguns amigos aqui do Rio Grande do Sul, sobre a Lei 13.655, um livro de comentários. O professor Carlos Ari é conhecido de todos, dispensaria a apresentação, né, mas vou falar aqui rapidamente. O professor Carlos Ari é professor titular da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e é presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. É autor de vários projetos que se transformaram em lei, inclusive a Lei 13.655. O professor Carlos Ari é considerado, junto com o professor Floriano de Azevedo Marques Neto, um dos pais da LINDB, né? Porque o projeto da nova lei de introdução, a Lei 13.655, partiu de um anteprojeto escrito pelo professor Carlos Ari e pelo professor Floriano de Azevedo Marques Neto. Então, é um motivo de grande satisfação. Agora, antes de passar a palavra ao nosso palestrante da manhã de hoje, eu passo, então, a palavra à nossa Procuradora-Geral em exercício, doutora Eleonora Serralta, para algumas palavras. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo, professor Carlos Ari. Eu queria lhe dizer que, além desse currículo robusto, importante que o senhor tem, o senhor é um grande comunicador. Toda vez que eu assisto uma palestra sua, eu aprendo um pouco. Para mim é um grande prazer estar aqui, agora de manhã, representando o gabinete da PGM. Eu estava em substituição do Dr. Roberto, que está chegando agora, de Brasília. Hoje ele retoma, mas ele pediu para eu lhe saudar, lhe desejar as boas-vindas, e ele dizer o seguinte: o senhor foi escolhido para essa aula magna, porque para nós, aqui da PGM, esse programa de residência jurídica é muito importante. Há muito tempo nós queríamos ter esses residentes conosco, a gente acha que o trabalho deles vai ser muito útil, de muito valor, muito importante para que nós consigamos prestar o serviço da maneira como nós gostaríamos. E ninguém melhor do que o senhor para abrir esses trabalhos, é a primeira aula que eles têm. Eu gostaria que os residentes também, que são muito bem-vindos, eu gostaria que eles tivessem essa oportunidade, nós pensamos nisso, né, Rafael? E que aproveitassem muito, prestassem muita atenção nas palavras do professor, que são muito valiosas para nós. Certamente, aquilo que ele vai nos dizer vai ser utilizado por nós durante toda essa caminhada aí, nesse período que vocês estarão conosco. Muito obrigada por ter aceitado o convite, professor. Obrigada aos residentes que aqui estão. Eu vejo que tem alguns procuradores também que se interessaram em ouvi-lo. Então, eu desejo uma ótima palestra e um bom dia a todos. Obrigada. A palestra, então, do professor Carlos Ari hoje tem como tema a LINDB e o novo direito administrativo brasileiro. Professor Carlos Ari, o senhor tem a palavra. Obrigado, doutora Eleonora, doutor Rafael, uma alegria estar aqui. Como o Rafael mencionou, eu me sinto um pouco parceiro da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre. Já fui convidado para as festas, então é sempre muito bom comemorar. E eu considero que hoje é uma comemoração também,
Por que uma comemoração? Como a doutora Eleonora mencionou, o programa de residência é uma experiência importante de renovação da estrutura da advocacia pública. É preciso que as carreiras, as instituições de Estado sejam capazes de se abrir para as experiências. Um dos riscos das instituições públicas é a endogenia. Fala-se muito no ambiente acadêmico dos riscos da endogenia. E há muito esforço no mundo acadêmico, no mundo todo e no Brasil também, inclusive no direito, para fugir da endogenia, isto é, para renovar, para arejar, para provocar as pessoas que estão nos seus ambientes de trabalho. Mas é preciso que esse espírito ele esteja presente também nas instituições públicas jurídicas, isto é, naquelas que não são estritamente acadêmicas, que são ligadas, por exemplo, à defesa e à orientação do Estado, como é a Procuradoria Municipal, sobretudo em cidades importantes como Porto Alegre. Então, a residência jurídica ela tem a capacidade de trazer novos olhares, novas pessoas, nova forma de interação entre o advogado público que já está na carreira e aqueles que estão num certo período da sua vida em que se dispõem a participar de um programa temporário. Enfim, é algo muito rico. E eu destaco a importância desse programa porque ele tem a ver com inovação, isso é uma transformação. Eu fui advogado público durante 19 anos da minha vida e, seguindo os conselhos da minha avó, eu, depois de 19 anos, pedi exoneração. Não porque eu estivesse insatisfeito, mas porque eu considerava importante renovar a minha vida, né? E eu valorizo muito essa experiência de administração pública e de advocacia pública e conheço um pouco das dificuldades que é manter oxigenada uma estrutura como essa. E o programa de residência, eu conheço bem da Procuradoria de Estado do Rio, eu tenho, estes anos, desde que ele existe, participado enfim, do programa mais acadêmico, das discussões, da interação com os residentes, e sou testemunha da importância desse programa. Isso é um desafio, uma visão mais corporativa, mais estratificada de instituição pública, por isso eu saúdo a Procuradoria Geral do Município de Porto Alegre, tem meu total apoio e entusiasmo para esse programa e me sinto muito feliz de estar com vocês aqui. Colegas procuradores, eu tomo a liberdade de chamá-los de colegas, porque ainda me sinto um pouco assim, advogado público, né? E colegas que fazem parte desse programa de residência. E é muito interessante, é muito simpático começar essa nossa conversa falando da nova LINDB, né? Eu queria fazer disso uma espécie de conversa, né? Por que uma espécie de conversa? Falar um pouco da minha experiência, o que eu vivi, o que está por trás desta nova LINDB, seja no período da sua concepção, seja hoje, né? O que ela significa? Eu começo me lembrando do período em 2018, abril de 2018, final de março, abril de 2018, em que a nova LINDB foi aprovada no Congresso Nacional. Ela foi aprovada depois de um longo período de discussão acadêmica e legislativa no Congresso, e assim que aprovada, ela se tornou alvo de um verdadeiro bombardeio. Um bombardeio que é equivalente àquele que tem ocorrido no presente momento no Brasil em relação a todas as discussões que estão se travando no Congresso sobre mudanças na legislação administrativa. E eu queria mencionar especialmente a mudança da lei da improbidade. Acaba de ser aprovada no Congresso Nacional. Assim que é aprovado lá na Câmara, ou aprovado na comissão da Câmara, e nos meses subsequentes, aprovação na Câmara, depois no Senado, a volta à Câmara e tal, houve uma espécie de embate, uma guerra de visões a respeito deste movimento. Alguns acusando esta tentativa de renovação da lei de improbidade
de um serviço à impunidade, à destruição das instituições de controle, à destruição do direito público moderno brasileiro, e outros dizendo que havia distorções no modo como o direito público está configurado e era preciso corrigi-las. Então, é uma guerra, né? Eu menciono aqui guerra porque é muito intenso esse debate, não apenas no ambiente mais jurídico, mas também na opinião pública. Quer dizer, todos esses contendores vão à opinião pública. E foram em 2018. Quando a LINDB foi aprovada, houve uma guerra contra o projeto de lei. Eu e o professor Floriano, como os autores acadêmicos da proposta, acabamos ficando numa situação curiosíssima de ter que defender sozinhos, explicando, né, à opinião pública do que se tratava, até porque o Congresso Nacional, bem ao seu estilo, aprova e some, né? E aí o debate ficou sendo travado, inclusive no Jornal Nacional, vejam só, em torno das qualidades ou defeitos de uma lei, nova lei de introdução ao direito brasileiro, mas no meio desse discurso de que se estava tentando acabar com a Lava Jato ou coisas desse tipo, né? Naquele período era também, como agora, uma disputa em torno das qualidades e defeitos do direito público brasileiro construído nos últimos 40 anos. Como lhes disse, uma parte das pessoas dizendo que nós vivíamos o nosso grande período da história do Brasil, que nós tínhamos chegado a uma espécie de ápice do direito público, porque nós temos construído instituições de controle independentes, essas instituições de controle elas seriam nobres, ao contrário do mundo político, e uma das grandes virtudes do direito público, das normas de direito público e do modo como elas vinham sendo entendidas e aplicadas, seria a de dar um espaço para esses controladores, um espaço de subjetividade, um espaço de deliberação, que permitia combater os malfeitos, as irregularidades. E esse espaço, essa enorme flexibilidade, inclusive essa indeterminação do controle, né, ela seria necessária por quê? Porque uma visão mais formalista, uma visão mais legalista, no sentido de legalidade formal, seria a responsável pelas irregularidades, pelo acobertamento das irregularidades e por aí vai. De maneira que essa defesa assim, de um direito público que se formou nos últimos 40 anos no Brasil, ela vinha associada a uma visão sobre como o direito público devia ser. E eu, então, insisto no que seria essa visão. A visão de que o direito público teria passado por uma fase inicial muito formalista, muito legalista, no sentido de que o gestor público, as autoridades públicas têm que fazer aquilo que a lei comanda, mas se a lei lhes der espaço de análise, deliberação, discricionariedade, subjetividade, esse espaço tem que ser respeitado, porque a opção da lei seria atribuir ao administrador público essa deliberação e, portanto, dentro dessa visão formalista, existiria um limite para o controle, né? E o controle não poderia se substituir ao gestor, quer dizer, observar esse limite, esta fronteira estabelecida pela forma, seria importante para garantir a autonomia da gestão pública. Pois bem, essa visão veio a ser combatida com uma outra visão. A este formalismo, digamos assim, essa legalidade formal, se deveria opor uma legalidade principiológica, um principismo. E aí se impõe uma visão muito forte de que esta rigidez, demarcação de competências e de fronteiras, essa rigidez que garantiria a autonomia da gestão pública em relação ao controle e tal, seria negativa.
e de que o direito público deveria ser muito mais permeável ao controle. Em que sentido? O controle, manejando princípios, ele seria capaz de colocar ordem na gestão pública. Uma gestão pública corrompida. Por que corrompida? Corrompida pela influência política partidária. Então, seria possível e necessário aos profissionais do controle público uma burocracia impessoal. Combater a partidarização e a politização e a corrupção que vem envolvida nisso. E a gestão pública, muito cheia de improvisos, ela precisaria ceder espaço a um controle público de profissionais menos improvisadores, mais puros, no sentido de que, dotados assim, dessa capacidade que seria dada por esses grandes princípios ordenadores, né, eles seriam capazes de encontrar o rumo correto das coisas. Então, essa visão principista, ela como que quebrou os limites entre controle público e gestão pública. Bom, mas o que a LINDB tem a ver com isso, né? A LINDB, ela, no momento, então, que foi aprovada, ela foi acusada, como eu lhes dizia, nessa verdadeira guerra de narrativas, né? De ser uma tentativa de destruir o controle, justamente para voltar a um passado de impunidade, de atraso, de patrimonialismo e tudo mais, né? Então, seria uma volta atrás. Na verdade, é isso que eu acho que importa dizer, e que tem a ver com o nome aqui da nossa conversa, que é o novo direito administrativo. A LINDB propunha um salto à frente, nada tem a ver com uma volta atrás, mas um salto à frente. O que é que significa isso? A LINDB não pretendeu, a nova LINDB, retomar uma ideia muito formal de separação entre o controle e a gestão pública, exatamente. Por quê? Porque ninguém mais acredita contemporaneamente na capacidade de traçar, assim, com muita precisão, por meio de normas muito determinadas, estas fronteiras. Então, a técnica para se obter um pouco mais de equilíbrio, que na visão de quem fez e aprovou a nova LINDB estaria faltando, a técnica para se chegar a um equilíbrio não era essa, de ir ao passado, uma visão assim de separações absolutas, mas de assumir que existe, sim, uma interpenetração entre a atividade de controle e a atividade de administração ativa. E quando eu falo aqui de controle, em relação à administração ativa, vejo que eu não estou me referindo apenas aos controles externos, no sentido de judiciário sobre a gestão pública, ou de tribunais de contas sobre a gestão pública, ou Ministério Público sobre a gestão pública. Eu falo também da advocacia pública, que exerce uma função de controle. Controle preventivo, por exemplo, nas contratações públicas, né? Por meio dos seus pareceres individuais, nos processos de contratação, por exemplo, dos seus pareceres, advocacia consultiva, né? Que são importantes para direcionar decisões públicas em outras áreas, que não apenas contratações. Então, a advocacia pública, ela não faz apenas a defesa da administração pública, mas ela também tem um papel de controle interno, inclusive preventivo. E ela atua nos processos administrativos em que se está discutindo a validade ou invalidade de atos e de contratos da administração pública, e ela tem uma atuação controladora. Por quê? Porque ela influi profundamente nas decisões que se vai tomar sobre a validade ou invalidade dos atos e dos contratos, sobre a regularidade ou irregularidade dos comportamentos dos gestores e dos particulares, não é? Então, ela tem também esta função de controle. Não é só o Judiciário, não é só o Tribunal de Contas, não é só o Ministério Público. Então, quando digo eu aqui,
a nova Lindbe assume aquilo que é um certo pressuposto da visão anterior, que ela veio para mudar, mas que nesse ponto ela é assumida, ela assume a visão de que existe uma certa interpenetração. Significa que a advocacia pública, para falar aqui do nosso ambiente, ela vai se colocar um pouco como administradora ativa. Quer dizer, o ordenamento jurídico, as regras, os conjuntos normativos, Constituição, leis, regulamentos, eles não são capazes de demarcar com perfeição as fronteiras entre a administração ativa e o controle. Então, vai haver uma certa interpenetração. Segunda coisa importante que há na nova Lindbe, ela não tem nada de volta atrás, porque ela não acredita na completude do direito, quer dizer, numa visão segundo a qual o direito daria todas as respostas, as normas teriam precisamente todas as respostas. Pelo contrário, ela assume que cada aplicador ele cria direito, ele tem uma função criativa, e os controladores também. O advogado, quando opina, ele tem uma função criativa. Há um grau de indeterminação no ordenamento jurídico enorme, enorme. Então, o direito ele não é criado apenas quando se editam normas gerais e abstratas. Ele é criado, quer dizer, o seu sentido é determinado e transformado profundamente quando, por meio de cada ato individual, os intérpretes, os aplicadores, os controladores, os gestores e os controladores criam sentido, criam novo sentido. Então, existe um trabalho de criação, sim. Bom, mas tudo isso tem consequências. Quer dizer, assumir esses pressupostos, são dois aqui que eu mencionei, né? Então, pressupostos do novo direito administrativo que a Lindbe, então, procura expressar. Ele tem consequências. Pressupostos são: é muito difícil voltar à ideia de que seria possível separar totalmente o controle de gestão pública e de administração ativa. E é impossível voltar a uma visão de completude do direito, de que as normas, os textos normativos abstratos têm todas as respostas e, por meio de técnicas de interpretação, de hermenêutica, existe resposta para todas as questões de aplicação. Quais são as consequências? E é disso que a Lindbe trata. Então, vamos falar das consequências. Mas antes de falar das consequências, eu queria dizer um pouco mais sobre aquele período intenso da minha vida, né, em que eu fiquei correndo de redação de jornal em redação de jornal, de gabinetes em gabinetes, tentando explicar do que se tratava, né? Dizia-se, naquele período, que a Lindbe vinha para destruir. Ela era uma coisa nova que vinha para destruir. Na verdade, ela vinha para continuar um movimento de construção que já existia antes. Então, eu disse isso muitas vezes, escrevi, acho que talvez até nessa apresentação do livro que o Rafael mencionou, eu disse isso muitas vezes. A nova Lindbe, ela não inaugurou uma nova visão de direito no Brasil. Ela apenas reforçou uma nova visão de direito que já vinha sendo construída por meio de normas legais, por meio de decisões da jurisprudência e por meio da literatura jurídica, que, claro, eram leis, decisões judiciais, de tribunais de contas e obras da literatura jurídica que se opunham a outras visões. Como é que eu posso resumir, assim, num título, ou em alguns títulos, algumas expressões, o que era essa nova visão que a Lindbe não inventou, mas a qual ela deu uma força, né? Que força que ela deu?
foi a ideia de colocar essa nova visão na lei bússola do direito brasileiro, que é a LINDB, a velha LINDB, de 1942, pela técnica de construção de normas que foi usada em 42. Então, se criou um conjunto de normas, 10 artigos, para colocar nesta lei bússola mais algumas orientações bússolas. Bom, então essa foi a estratégia, né? A técnica. Mas orientações que estavam ligadas a uma visão. Que visão? Como é que eu vou chamar isso? Eu chamaria vocês de uma visão mais realista, uma visão pragmática, ligada ao pragmatismo, ao realismo jurídico. Não num puro sentido assim filosófico, não se trata exatamente de uma coisa, uma tomada de partido assim, em orientações de filosofia do direito, ou de teoria geral do direito. Não é bem isso, não. Mas de realismo, assim, um conjunto, né, de referências que procuram entender a vida real do Estado, inclusive no controle. Entender a vida real, por exemplo, quando se vai controlar, adotar uma visão mais pragmática, mais realista, quando se vai controlar, muda tudo, muda tudo. Por exemplo, agora indo a uma coisa muito concreta, né? O dispositivo mais polêmico da LINDB em todos os foros é o famoso artigo 28, que diz, vou ler aqui para vocês, para não ficar inventando uma norma que não existe, porque o tempo vai passando e a gente inventa as coisas, né? Que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Expressões bastante tradicionais, dolo, erro grosseiro, agente público, responsabilidade pessoal, né? Mas o que esse singelo texto quer dizer? Que o agente público não pode ser sancionado e não pode ser responsabilizado civilmente, a não ser que se demonstre que os seus atos, contestados que sejam, eles são atos que imbutem uma subjetividade maliciosa. Bom, esse dispositivo foi acusado de uma tentativa de acabar com a Lava Jato, que era meio ridículo, porque naquela altura já não estava mais em causa acabar ou começar a Lava Jato, não tinha nada a ver com a Lava Jato, mas, enfim, Lava Jato era uma expressão assim que dividia o país, né? Mas por que acabar com a Lava Jato? Porque se agora eu só posso punir gestores públicos, então estamos tratando de responsabilidade pessoal, vou demitir servidor, vou cobrar civilmente dele os possíveis danos teóricos, ou possíveis, presumidos, que sejam, que o seu ato, a sua decisão, o contrato que ele assinou, causa ao poder público. Bom, alguns diziam é preciso punir o gestor público independentemente da subjetividade. Por quê? Porque se nós formos nos preocupar com subjetividade, se nós formos onerados pelo ônus de demonstrar a subjetividade maliciosa, nós não vamos conseguir punir. E se nós não punirmos, nós não vamos conseguir direcionar a administração pública. E nós, controladores, é que somos os responsáveis por fazer andar bem a administração pública. Aí está um ponto fundamental. A visão da nova LINDB é de que os controladores não são eles que vão determinar o funcionamento da gestão pública. Eles não têm o papel de serem os corregedores do mundo, os consertadores do mundo. Então, há uma luta, sim, contra uma visão que diz que os controladores são os consertadores do mundo. E eu falo dos consertadores do mundo lembrando o famoso conto do Monteiro Lobato, né? Do consertador do mundo, né? Aquele que tem uma visão grandiosa de si mesmo. Esta orientação, que ainda hoje está em luta para continuar prevalecendo, segundo a qual os controladores têm de ter o poder de ameaçar os gestores públicos com potenciais punições, se os gestores públicos não fizerem aquilo que os controladores públicos acham que é o certo, esta visão pública, esta visão sobre o público, né, sobre o mundo público, é uma deturpação. Porque se trata simplesmente de uma luta de poder. De poder.
E não é isso que a LINDB propõe. O que a LINDB propõe é que, em matéria de sanção contra gestores públicos, sanção e responsabilização civil, que são equivalentes, são formas de responsabilizar, só é legítimo fazer recurso a esse instrumento quando se tratar de um caso em que há prova de subjetividade maliciosa, dolo ou erro grosseiro. Fora isso, a técnica da responsabilização é indevida. Portanto, isso é uma transformação importante que a LINDB reforça, que é de proteger o agente público contra a utilização do poder de sancionar como modo de o controlador, aquele que tem o poder de sancionar, assumir a direção da coisa pública. Então, a limitação do poder de sancionar. Então, a LINDB ela é muito importante do ponto de vista do sancionamento. Ela é uma reação à tendência de ampliar o poder de sancionar. Ampliar o uso do poder de sancionar. Vou usar uma expressão aqui. De trabalhar com a técnica das sanções objetivas, da responsabilização objetiva no sancionamento. Porque isso era uma tendência que vinha se afirmando nas décadas anteriores. Isso em muitas áreas, hein? Muitas áreas. Quer dizer, a responsabilidade objetiva virou uma espécie de queridinha do Brasil. E o efeito da responsabilização objetiva de gestores, de pessoas que contratam com a administração, etc. e tal, nesse estilo que eu estou mencionando, é simplesmente de empoderar uma categoria de pessoas que são os controladores. E esse empoderamento ocorreu no Brasil e gerou uma crise política no Brasil. Essa crise política está em andamento ainda. E quando o mundo político partidário reage porque nós vivemos um estado real de luta. Isso é uma distorção, está errado, destrói a área pública brasileira. E era preciso corrigir. A resposta da LINDB foi tentar recolocar, então, a ideia de poder de sancionar em seu lugar, em seu devido lugar. Era uma ideia que tinha saído do seu lugar. Não, por acaso, esse é o dispositivo que, embora muito tradicional assim na sua formulação, ele acabou sendo escolhido como a Geni, né, para recordar a música do Chico Buarque, né, a Geni do debate público. Mas talvez não é a que seja capaz de mostrar melhor a visão realista, o que o realismo quer, o que o pragmatismo quer. Né? E para falar dela, dessa visão, né, eu acho que é mais interessante falar do artigo 22, parágrafo 1º da LINDB, que diz assim, ó, em decisão sobre regularidade de conduta. Regularidade de conduta você analisa para sancionar ou não sancionar, tem tudo a ver com o artigo 28, mas aqui não apenas a regularidade da conduta do agente público, também dos agentes privados que se relacionam com a administração. Então, em decisão sobre regularidade da conduta ou validade, que aí não é para punir ninguém, validade é para discutir se eu desconstituo atos, contratos, normas por serem incompatíveis com a ordem jurídica. Então, nas decisões sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma, serão considerados, é isso que importa. Então, para punir e para invalidar, será preciso considerar as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Então, aqui tem uma visão realista. Quando se age, quando se adota comportamentos que depois podem ser questionados para fim de responsabilização, e quando se editam normas individuais na forma de ato administrativo, de contrato administrativo, etc., quando se age, então, se age num contexto. Esse contexto ele é marcado por circunstâncias. Ortega y Gasset tem uma frase clássica, né, que todo mundo repete, virou vulgar. Eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? Circunstâncias. Um ato surge numa circunstância. E uma das circunstâncias importantes é a da indeterminação do direito.
Eu, como gestor público, tomo decisões e, ao tomar decisões, eu interpreto as normas jurídicas. E as normas jurídicas, elas não são precisas. Eu não posso fingir, quando do controle, que as normas jurídicas eram precisas, tinham um sentido perfeitamente determinado. Não tem. Então, o sentido das normas jurídicas é relativamente impreciso e indeterminado. E eu preciso, ao fazer controle depois, entender isto. Então, não dá para pressupor, quando do controle, que o direito era preciso, certo e determinado. Não é. Mas não é só a interpretação da norma, do sentido da norma, mas também a sua conexão com o caso privado, com o caso concreto. A incidência, a decisão que faz incidir a norma num conjunto de fatos, a leitura dos fatos, tudo isso tem suas circunstâncias. E é por isso que pessoas diferentes tomam decisões diferentes. Ora, eu não posso, quando vou discutir regularidade do comportamento de alguém que decidiu, que agiu, ignorar estas circunstâncias. Não posso ignorar. E se existe uma separação entre controle e gestão, e gestão ativa, é preciso que essa separação considere que se está controlando algo que foi praticado em certas circunstâncias. Então, a crítica dos realistas, dos pragmáticos, aquela visão principista, aquela visão idealizadora, é de que o controle vinha sendo feito a partir de fantasias sobre o que é o mundo da decisão, sobre o que é o direito, pura fantasia. O mundo não é isto. Então, esse é um exemplo, né? Eu estou terminando aqui, Rafael, mas esse é um exemplo, o parágrafo 1º do artigo 22. Mas há outros exemplos que eu queria mencionar muito rapidinho, para que vocês entendam o que eu quero dizer quando menciono esse caráter da LINDB de aceitar que o direito é criado a cada ato de aplicação. E ele é criado porque ele tem um grau de indeterminação, de imprecisão, de plasticidade enorme. Se você pegar o artigo 24 da LINDB, ele diz que, se você for rever em qualquer esfera, né, a validade de ato, contrato, ajuste e tal, você não pode rever um ato do passado à luz das orientações que você invente agora. Por mais que você esteja convicto de que você agora, com o poder que tem de interpretar, vai poder determinar o verdadeiro sentido. Se você se entusiasma com verdades absolutas, fique à vontade. E se você tem o poder de impor essa verdade, ok, imponha. A partir de agora, a orientação é essa. Mas não queira tratar o passado como se você tivesse o poder de determinar o passado. Você não tem. E pessoas agiram, relações jurídicas se constituíram no passado. Então, é por isso que o artigo 24 da LINDB diz que mudança de orientação posterior, de orientação geral, não pode gerar a invalidação de situações plenamente constituídas. Então, o que se está reconhecendo no artigo 24, e os parágrafos tratam disso, né? O parágrafo trata disso, é que os atos individuais de aplicação do direito, de interpretação, somados num certo conjunto, podem produzir uma orientação geral. Essa orientação geral, ela é norma, e então, atos que tenham sido praticados no passado segundo sua orientação geral, essa norma que vem da prática, têm de ser respeitados como válidos, e continuarão respeitados como válidos, mas, como o direito está sendo recriado todo o tempo, novas orientações gerais podem ser firmadas e valerão dali para diante, não vão rever o passado. Então, isso tem muito a ver com segurança jurídica também, não é? De tentar dar um pouco de estabilidade a um direito contra aquela tendência de querer refazer o mundo a cada período a partir de novas visões, porque isso coloca em risco
a estabilidade da ação do Estado, das políticas públicas, dos contratos que foram celebrados, e por aí vai, né? E dentro dessa linha, né, de que, para terminar agora de verdade, viu, Rafael? Mas dentro desta linha de que existe um grau alto de indeterminação no direito e de que as orientações gerais elas importam e tal, o artigo 30 impõe um dever que eu acho que é especialmente importante para a advocacia pública. E eu vou fazer agora um elogio e uma crítica ao modo como a advocacia pública se comporta em relação a esse tema. Primeiro eu leio aqui o artigo 30 e aí eu explico o que eu quero dizer a vocês. O artigo 30 diz: as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. O parágrafo diz: os instrumentos previstos no caput terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam até ulterior revisão. O que se está dizendo aqui? A administração pública muitas vezes finge que o direito é perfeitamente determinado, especialmente a autoridade reguladora, as autoridades reguladoras, perfeitamente determinado, e que os particulares sabem tudo o que devem fazer, por exemplo, em matéria tributária. E que depois a autoridade tributária vai examinar cada caso e decidir o que ele acha que é correto ou incorreto a respeito do comportamento do contribuinte. Se ele não gostar, ele sanciona, desconstitui, etc. Bem, essa é uma postura que embute certo cinismo, quer dizer, a suposição de que o direito é totalmente determinado e, portanto, o particular não tem insegurança nenhuma. E segundo, a imposição aos particulares do ônus da indeterminação do direito. O direito é totalmente indeterminado, você tem que, como contribuinte, fazer opções sobre, enfim, como agir diante das possíveis incertezas e caminhos. Se você errar, azar seu, depois te pega. É isso. E as autoridades administrativas tributárias, por exemplo, adoram esse jogo, né? De tempos depois dizer, agora eu tenho um estoque de constituição de créditos na minha mão, porque eu vou fixar uma interpretação diferente daquela que foi estabelecida, e com isso eu gero, de repente, um enorme conjunto de autuações e produzo um estoque de créditos maravilhoso, etc. Tal. Bom, isso é jogo, né? Tem um certo cinismo. O artigo 30 impõe às autoridades públicas o dever, o ônus, de eliminar as incertezas com orientações gerais. Então, inverte o ônus, hein? Inverte o ônus. As autoridades administrativas tendem a achar que o ônus é do mundo privado. Não é, não. O mundo privado é consumidor de direito público. Consumidor de direito público. Ora, um dever básico do fornecedor é prestar informações claras e precisas sobre o produto, não é isso? Então, cabe ao Estado prestar informações claras e precisas sobre o produto. Ele tem que estabelecer de maneira formal as suas orientações gerais. Porque elas vão orientar e depois podem mudar, eventualmente. Se mudar a lei, pode mudar a orientação geral. Ok, faça formalmente, vamos mudar para o futuro, respeitar o passado. Bom, agora, o que tem aqui de crítica, né? É que a advocacia pública, ela é entendida em geral pelas suas leis, ou até pela prática administrativa, né? De editar súmulas administrativas, nem sempre com esse nome, né? Para orientar a administração pública. E ela tende, a meu ver, a se fechar um pouco com essa competência, né? Como se aquilo fosse muito dela, né? É uma fonte até de poder, e acaba limitando muito o uso disso. E, na verdade, o que a advocacia pública devia fazer é incentivar toda a administração pública a editar súmulas, a responder consultas. E nessa fixação de orientações gerais, há muito mais esforço do que de interpretação, de hermenêutica jurídica. Há opções mesmo. Eu disse, as normas têm um grau de indeterminação. Então, a advocacia pública, quando quer fechar em si, dizer, não, essa competência é minha, né? Ela acaba, digamos, trabalhando com uma visão de direito que é anacrônica,
intimidando os outros órgãos a serem proativos na fixação de orientações gerais, quando ele devia fazer o contrário. Porque isso é profundamente positivo para a organização administrativa e para o mundo privado, né? Então, eu peguei apenas aqui alguns poucos exemplos, né, para mostrar a vocês o que é essa orientação realista, pragmática da Lindbe, em contraposição a uma visão que eu chamei aqui de idealizada, principista, que já vinha sendo combatida antes por algumas leis mais pontuais e pela literatura, né? E que a Lindbe, então, tomou para, por meio dessa lei bússola, né, reforçá-la. Não, por acaso ela foi escolhida como alvo de muitos ataques. Mas tudo que eu posso dizer, passados nessa altura quase 4 anos, né, 3 anos e pouco, é que ela vem provando o seu sentido, né? Por que vem provando o seu sentido? A nova lei de contratações públicas se reporta à Lindbe, refere à Lindbe, manda observar a Lindbe. O novo texto da lei da improbidade aprovado no Congresso faz o mesmo. Isso acabou virando um movimento legislativo que mostra que ela não era exatamente uma coisa excêntrica, desgarrada e desviada. Ela representava, ela foi capaz de representar uma visão que faz sentido, pelo menos na visão de quem o apoia, né? Inclusive o mundo político. Claro que quem acha que o mundo político é o mundo da corrupção, do desvio e tal, poderá ver nesse apoio um problema. Eu não acredito nisso, não. Embora saiba que o mundo político não é um mundo perfeito, mas o mundo da gestão pública também não é, o mundo do controle também não é. Então, é ruim trabalhar com excesso de idealizações, né? E a Lindbe é contra esses exageros idealizadores. Obrigado, Rafael. Então, agradecer ao professor Carlos Ali por essa brilhante palestra aqui, essa aula magna dos nossos residentes, falando um pouco, dando uma visão geral da nova Lindbe. Mas, professora, para abrir os debates, eu queria fazer uma pergunta. A Lei 13.655, a nova Lindbe, né, posteriormente ela foi regulamentada pelo Decreto 9830 de 2019. E eu queria saber o que o senhor acha a respeito desse decreto, se ele veio dar algum aprimoramento, a nova Lindbe, qual a sua visão sobre o decreto? Olha, eu fui ouvido no período de tramitação desses textos de regulamentação e disse, gente, não façam isso. Mas aí a resposta foi, não, é o seguinte, você sabe que lei aqui só vale quando é regulamentada, né? O presidente da República diz, cumpram. Então, um pouco nesse sentido é que a regulamentação teve seu valor. E também porque houve um certo esforço de quem trabalhou para regulamentar de juntar um pouco a advocacia pública federal em torno do projeto de incorporar, digamos, a Lindbe no seu dia a dia, e de alguns gestores mais importantes, né? Eu me incomodo um pouco com algumas frases, algumas coisas que eu acho um pouco inadequadas, mas, enfim, eu entendo nesse sentido, né? A importância que tem de ficar por meio de atos regulamentares dizendo, gente, é para levar a sério, né? E eu destaquei aqui que outras leis, né, vêm se reportando à Lindbe ou repetindo seus preceitos, mas não são só essas que eu citei aqui. Por exemplo, a nova lei aí que criou a autoridade no campo lei de proteção de dados, etc. Tal, também tem, o texto da Lindbe está lá. Leis estaduais e municipais vêm repetindo, né, partes da Lindbe. Então, tem esse sentido, sabe, de tentar incorporar aos poucos, né? Apesar da visão idealizada que nós temos na Faculdade de Direito, mais um idealismo, de que a vigência de um texto normativo geral faz com que o mundo imediatamente o leve a sério e tal, isso não é verdade. Aquela frase, lei que pega, lei que não pega, né? Ela é muito verdadeira, sabe? Muito verdadeira. E eu até queria citar um dispositivo aqui de artigo da Lindbe que até agora foi ignorado. Então, já que eu estou aqui no mundo da advocacia pública, eu quero vender o peixe do artigo 27 da Lindbe.
O artigo 27 as pessoas ignoram. Por que ignoram? Porque ele poderia ser um instrumento dos processualistas, da advocacia contenciosa. Acontece que os processualistas não leem a Lindbe. Quem lia a Lindbe eram os civilistas, os internacionalistas e agora os publicistas. Os processualistas vivem num mundo à parte. O Código de Processo já é grande o suficiente. Né? Então, eles vivem no mundo deles, lá, falam a língua deles, e eles não foram informados da edição do artigo 27 da Lindbe. Então, eles não usam nos processos. Então, ninguém está disputando o sentido e tal. Então, o artigo 27 não pegou. E vocês sabem que eu já intuía isso. Quando, em 2018, saiu a Lindbe, nós tivemos que fazer um esforço de interpretar, eu e outros colegas que tínhamos nos envolvido na discussão e na defesa, patrocinamos um número especial da revista de Direito Administrativo, da RDA, da Fundação Getúlio Vargas, comentando artigo por artigo. E eu, enfim, pelo papel que eu tive na construção da Lindbe, tinha o direito de escolha. Eu escolhi o artigo 27, o patinho feio, né? Eu digo, eu não vou abandonar esta pobre criança indefesa, que provavelmente não vingará. Eu ficarei com esta criança para tentar fazê-la vingar. E aí foi justamente com a doutora Alice Voronov, procuradora, aliás, do Estado do Rio, que eu comentei o artigo 27, tentando... Eu faço propaganda aqui, gente. Leiam o texto publicado no número especial da Lindbe, de outubro de 2018, sobre o artigo 27 da Lindbe, e quem sabe vocês se seduzam, né, pelo desafio de fazer pegar esse artigo. Então, Rafael, é isso. Fazer pegar as normas, um conjunto de normas, e cada norma em especial é um desafio. Não, excelente. Eu queria só reforçar aqui os nossos residentes, né, como leitura obrigatória, né, o livro do professor Carlos Ari, Direito Administrativo para Céticos, e o Direito Administrativo Ordenador. Né? Leitura obrigatória para quem gosta de administrativo, para quem está na advocacia pública, são duas obras de referência. Rafael, já que você está falando em leitura obrigatória, eu quero aproveitar a frase para fazer uma outra sugestão de leitura, se você me permite, todos me permitem. Eu faço parte do grupo público da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, da FGV Direito de São Paulo, que é um grupo que atua junto com a SBDP, Sociedade Brasileira de Direito Público. E um dos projetos deste grupo é o Observatório do TCU. E esse grupo fez uma pesquisa ampla sobre a atuação do TCU nos seus primeiros anos, os primeiros anos de aplicação da Lindbe, o que aconteceu, né? E hoje, exatamente hoje, na coluna que o Observatório, esse projeto mantém, no Jota, está publicado o artigo da pesquisadora Mariana Vilela, que foi quem coordenou essa pesquisa, um artigo bem curto, em que ela resume os achados dessa pesquisa, uma ampla pesquisa, um grupo de pesquisa bastante consistente, e remete aí a um texto maior de pesquisa, mas vale a pena vocês lerem, você saber o que acontece na prática, tem tudo a ver com o que pega, não pega, como pega, né? Como é a reação e tal, é bem interessante. Mariana Vilela, o artigo se chama Nova Lindbe no TCU, um balanço dos 2 primeiros anos. Vale a pena ler. Excelente. Agora é chegado o momento dos nossos residentes fazerem perguntas, né? Pessoal, quem pode fazer alguma pergunta? Rafael. Quem levanta, acho que pode ser o primeiro Gabriel, que levantou a mão primeiro. Certo. Sabia se estava para levantar a mão. Bom, deixa eu baixar aqui. Primeiramente, então, bom dia, professor Carlos Ari. Agradeço pela aula, né, pelo debate, achei muito interessante. Eu, particularmente, nunca tinha me aprofundado tanto sobre essa nova lei. E achei bem interessante ver, além daquele debate que a gente vê na mídia, na opinião pública, sobre essas questões. Na verdade, eu tinha 2 perguntas assim para esse momento. A primeira seria mais uma curiosidade sobre o processo legislativo em si, porque recentemente um colega meu, um amigo meu, defendeu a dissertação de mestrado dele sobre o papel das pesquisas empíricas sociojurídicas nos processos legislativos. No caso dele foi mais do novo CPC. Eu achei bem interessante assim como que muitas vezes algumas novas leis acabam não tendo essa contribuição das pesquisas empíricas mesmo, né? E é interessante ver um professor, um acadêmico, um doutrinador contribuindo tanto.
E queria saber mais como é que foi nesse momento, assim, no histórico, desde lá do início do projeto de lei até o final dela, se houve muita alteração, como é que foi, se houve algum tipo de veto, se o projeto inicial se manteve quase íntegro, se houve muitas alterações. E uma segunda pergunta seria naquele artigo um pouco mais polêmico ali do artigo 28, né? Eu fiquei um pouco na dúvida a questão ali do caso de dolo ou erro grosseiro. Como é que está se dando atualmente o entendimento disso? Assim, realmente, nos casos em que não há dolo e erro grosseiro, não está tendo nenhum tipo de responsabilização do agente público, nos casos de prudência, negligência e imperícia, ou está sendo mais relativizada essa questão do dolo? Como é que está se dando nesses pouco mais de 3 anos aí da vigência da lei? Seria mais ou menos isso. Ótimo, Gabriel. Com relação ao artigo 28, o trabalho de pesquisa que eu referi agora, da Linde no TCU, é muito exemplar sobre isso, porque o que mais o TCU tem usado é o artigo 28, que eu mencionei, e o artigo 22, parágrafo 1º, que eu mencionei também. Então, tem um diálogo muito grande do TCU, que cá entre nós é o mais importante órgão de controle da gestão pública hoje no Brasil, né? Da geração de ideias. Portanto, a pesquisa lá é bastante significativa. O resumo é o seguinte: o artigo 28 ele não costuma ser usado pelo TCU para absolver, mas para condenar. É interessante. Então, ele tem sido pouco eficaz em relação a este importante órgão de controle. Nas ações de improbidade, ele vem sendo bastante utilizado. Mas acontece que as ações de improbidade demoram muito no Brasil. Então, nós ainda não conseguimos ver o impacto do artigo 28 nas sentenças e nos acordos. Eu, inclusive, orientei pesquisa recente sobre isso, e foi impossível encontrar esse impacto, porque é muito recente. As ações de improbidade elas são muito demoradas, porque elas são propostas para demorar mesmo, né? E é uma das razões, aliás, da mudança da lei da improbidade. E provavelmente o artigo 28 da LINDE, ele vai ter mais impacto mesmo para impulsionar processos legislativos como o da mudança da lei da improbidade. Então, essa é uma visão bem realista, assim, sobre digamos, o impacto direto do artigo 28. Não é que eu sou cético quanto ao impacto. Eu acho que o impacto vem mais indiretamente, né? E outras leis, como a nova lei da improbidade, a lei das contratações públicas, acabam dando um reforço, sabe? Vão tomando carona e levando adiante esse movimento. Quanto ao projeto da LIMP, é interessante você fazer essa pergunta, porque falou-se muita fake news, né? Na época da disputa sobre a sanção. Uma das fake news é o seguinte, que o projeto de lei ele foi feito na calada da noite, com intenções escusas. Quem disse isso? Um ministro do TCU, em público. Então, isso está repetido em artigos acadêmicos que repetem isso aí e tal. Entrou em manifestos de órgãos de representação corporativa de procuradores da República, de membros do controle de contas, etc. Né? É verdade isso? Não, é completamente falso. Vou contar para vocês de onde é que vem esse esforço aí. Nós, no grupo público que eu mencionei, que foi criado há 20 anos atrás, e que é uma continuidade da atuação da SBDP, que foi criada há 30 quase, né? Passamos a fazer pesquisas empíricas sobre o funcionamento da administração pública, sobre controle, etc., tal, em várias áreas, e desse esforço, enfim, veio um reforço a coisas que eu mencionei aqui, uma visão mais realista do direito, enfim, a defesa de soluções jurídicas diferentes, por aí vai. Então, tem todo um caldo, né, de cultura que veio sendo construído nesses últimos 30, 20 anos de pesquisas, e são estas pesquisas e este caldo que deu impulso à ideia de fazer reformas. O primeiro momento assim em que houve um trabalho de construção de um texto geral foi por convocação no governo Lula ainda, segundo o governo Lula, por convocação do Ministério do Planejamento, por alguém que não pertencia ao PT, mas era o secretário executivo do Ministério do Planejamento, Francisco Gaetani, um grande
gestor público, uma grande referência nos debates de gestão pública no Brasil, se constituiu uma comissão de professores para discutir mudanças gerais no direito administrativo. Essa comissão foi presidida pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro, teve como uma das grandes referências o professor Almiro do Couto e Silva. Eu e o professor Floriano fomos provavelmente os mais ativos membros dessa comissão. Enfim, outros colegas fizeram parte, Paulo Modesto, enfim, professores de todo o Brasil. E fizemos um projeto de lei, um anteprojeto de lei, entregamos, na ocasião, a chefe da Casa Civil do governo Lula, que era presidente Dilma, veio a ser presidente Dilma, que colocou em consulta pública. O projeto de lei foi simplesmente bombardeado, como se fosse bombardeado, inclusive, internamente, né? Ele tratava de outras coisas, mas de controle também. O texto do artigo 28 da LINDB vem desse projeto. Né? Bom, aí nós continuamos o esforço aí num grupo menor, já mais focados na USP e, sobretudo, no grupo público da FGV mais SBDP, né? Continuamos o diálogo acadêmico, fizemos um novo anteprojeto, saímos discutindo com a academia em todos os cantos, com os gestores públicos, com controladores e coisa e tal. Publicamos em livro em 2013, nesse livro aí que o Rafael está mostrando, Contratações Públicas e seu Controle, e saímos discutindo nas procuradorias de Estado, procuradorias de municípios, tribunais de contas. Um dos lugares onde foi feita a apresentação desse projeto originalmente foi o Tribunal de Contas do município, do Estado de São Paulo, né? Vários outros. E aí saímos discutindo. E o senador Anastasia se elege professor de Direito Administrativo e encampa esse projeto, apresenta lá. E aí houve uma intensa tramitação, ao contrário, e debate. Teve audiência pública e muita negociação, que levou a algumas mudanças no texto. Por exemplo, nós previmos a consulta pública como uma obrigação geral da administração pública editar atos normativos. Foi preciso fazer negociação a respeito disso e o artigo 29 acabou sendo suavizado, né? Houve mudanças no artigo 22 por uma emenda que aglutinou as negociações que foram feitas no Senado e no Senado com o Poder Executivo em torno do tema sanções administrativas, por exemplo, né? Bom, então, houve intensa negociação e este projeto ele tramitou por vários anos e houve apoios. Por exemplo, o tal Conselhão, lembra do Conselhão da Presidência da República? Foi um dos que fez formalmente um apoio a este projeto a seu tempo. O Conselho Nacional do Ministério Público, pasmem, também declarou seu apoio formalmente. Aí foi para a Câmara dos Deputados, já havia um acordo que tinha gerado uma mudança do texto da lei, e a Câmara dos Deputados manteve o texto, né? E o aprovou. Houve recurso contra a aprovação e uma longa negociação durante muitos meses para que todas as resistências fossem vencidas. Então, é mentira dos opositores ao texto que isso foi feito na calada da noite com intenções escusas e tramitou sem que ninguém soubesse. É mentira. Eu mesmo discuti pessoalmente em público com ministros do Tribunal de Contas da União, por exemplo, né? Mas não fui o único, não. Livros foram publicados sobre isso, não foi só esse, não. Houve seminários acadêmicos, o ERJ, FGV Rio, debateu, publicou livros sobre isso, críticas, enfim, foi um processo muito interessante. Aí, no período da tramitação, houve intensa pressão. Os ministros do Tribunal de Contas pediram 2 audiências ao presidente da República. 2. Eu mesmo fui chamado aos gabinetes da Presidência da República, o Ministério da Fazenda o ministro da Fazenda reuniu todos os secretários para me ouvir e para nós conversarmos sobre o projeto. Estou contando só da minha experiência pessoal, para vocês terem em vista o que foi a intensíssima
discussão no período de sanção ao veto. Disso resultaram alguns vetos, que, a meu ver, impediram alguns avanços. A Advocacia Pública Federal não apoiou alguns desses avanços, e eu acho que foi a maior responsável pelo veto, sobretudo a ação declaratória de validade de atos caiu por conta da falta de apoio da AGU, né? Enfim, era uma coisa importante, mas que não comprometeu o conjunto. Então, só para dizer a você o seguinte, essa lei ela é fruto de pesquisa acadêmica com uma orientação muito empirista, é fruto de uma tentativa de consenso no âmbito acadêmico, de pessoas com visões bastante diferentes. Eu vejo a comissão lá original, a professora Maria Silvia tem uma visão nada realista do direito. E é importante mostrar essa tentativa de conciliação ao falar de uma publicação que foi feita por iniciativa do Senado, quando o projeto foi apresentado, para explicar a pequena publicação. Uma das pessoas que escreve sobre o artigo 28, aliás, é a professora Maria Silvia. Tem uma visão completamente diferente da minha e do professor Floriano, por exemplo. Então, houve um grande esforço de pesquisa, um grande esforço de articulação acadêmica, depois um esforço de articulação com a gestão pública, com o mundo político, para obter um consenso em torno de ideias. No fundo, aqui é uma lei bússola, como eu mencionei, né? Os desdobramentos mais concretos certamente estarão nas próximas leis, estão saindo na lei de contratações públicas nova, na lei de improbidade, só para citar as mais conhecidas, né? Então, gente, é um processo assim, dinâmico de construção de um novo direito administrativo, como diz o título que o Rafael escolheu para essa nossa conversa, que está em curso. Tem nada a ver com golpe, nada a ver com coisas feitas na surdina, tampouco com intenções escusas. Mas esse choque, essa guerra de narrativas faz parte da construção das coisas, né, gente? Eu estou absolutamente tranquilo com relação a isso. Leonardo, tem alguma pergunta? Eu tenho só uma provocação aqui para o senhor professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela aula, foi muito esclarecedora, bastante interessante sobre os temas de direito público, mas só que me surgiu uma dúvida, na verdade, em relação ao artigo 22 da nova LINDB, quando diz que na interpretação das normas de gestão serão consideradas os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Então, eu queria fazer só uma provocação ao senhor, porque eu entendi muito bem o posicionamento do senhor em relação à lei, mas se essa interpretação, se essa forma de interpretação das normas de gestão não abriria margem para um subterfúgio dos gestores públicos para se esconder por trás dessa abertura legal em vista de possíveis alegações, né? De dificuldade de gestão, aí eu utilizei esse recurso para isso, quando era para utilizar para aquilo, não deturparia, assim, meio a utilização do dinheiro público? Ótima provocação, Leonardo. Será que esse artigo está dizendo o seguinte, vale tudo, gente? Porque, afinal de contas, eu tenho que interpretar as normas gerais segundo a realidade. Se a realidade ela é o que é e as normas gerais querem mudar, significa, então, que o que vale é a realidade tal qual ela é e não as normas gerais. É isso. É uma boa provocação. É isso. Bom, não é exatamente isso. Por quê? Porque não é radical assim, né? Não é radical assim. Ninguém está propondo aqui que todas as ações dos gestores públicos, todos os atos, sejam considerados válidos só porque foram praticados, né? O que se está exigindo é uma interpretação realista. O que é interpretação realista? Vou pegar um exemplo da nova lei de contratações públicas. No artigo 18 e seguintes, essa nova lei tem um verdadeiro manual do que é um planejamento das contratações públicas para as contratações serem fruto de um processo racional de planejamento. É uma coisa sensacional, maravilhosa, assim. Peguem o artigo 18 seguinte, vocês vão ficar encantados. Nossa, que coisa racionalizante e tal. Acontece o seguinte, o gestor público, ele tem deveres finalísticos, imposto por leis também. Então, pode haver conflito entre normas gerais.
aquela que impõe um processo de planejamento muito racional para que se chegue a cada contrato. Tudo começa com um plano de contratações públicas anual, etc. Tal, até que se chega a um contrato no final de um longo processo de planejamento e de licitação, né? Pois bem, só que tem um problema. O gestor público tem deveres finalísticos. Por exemplo, de abrir a porta da escola de manhã e abrigar as crianças. E lá dentro tem que ter segurança e tem que ter comida. E tem que ter mais, tem que ter professor lá dentro. E tem que ter aula. Então, mas isso é imposto pela lei. A lei impõe que tenha aula, a lei impõe que tenha alimentação, a lei impõe que tenha segurança. Então, há frequente conflito entre normas gerais. Algumas, talvez muito precisas, que falam sobre a necessidade, antes de celebrar um contrato, você observar a quantidade de exigências tomam tempo e recursos, e outra que diz assim, a criançada chega às 7 horas da manhã na porta da escola e tem que entrar, estar segura, ser alimentada e ser educada. Como você interpreta, então, as exigências da nova lei de contratações públicas? De acordo com a realidade da Suécia ou de acordo com a realidade do Brasil? Você tem que levar em conta a realidade do Brasil. Então, se você vai discutir se o gestor errou ou acertou na interpretação da norma naquele caso, quando ele disse, olha, nesse caso não dá para cumprir esta exigência de planejamento prévio, porque o meu outro dever, que é finalístico, me impõe que abra a escola às 7 da manhã, bom, essa interpretação é ilegítima ou é legítima? Esse é o desafio. Então, claro, tem um pouco disso, Leonardo. É fazer os planos românticos das normas gerais serem confrontados com a realidade, sim. Não é exatamente com a vontade de cada gestor, não é bem isso, né? Mas é com a realidade com que o gestor se defronta. Quer dizer, não dá para você ignorar que o gestor tem uma realidade. E a realidade é, inclusive, a de que ele é constrangido por outras normas gerais que lhe impõem deveres finalísticos. As pessoas chegam doentes numa ambulância na porta do hospital, elas têm que entrar e ser atendidas. Tem que ter remédio lá dentro. Tem que ter médico lá dentro atendendo. Tem que ter enfermeiro lá dentro. Não dá para botar uma placa dizendo não foi possível. Não, isso não existe, né? E, portanto, não dá para nós termos uma interpretação sobre as normas jurídicas que supõe que elas foram feitas para o mundo irreal. Elas foram feitas para mudar o mundo real, mas eles vão incidir sobre o mundo real, quer dizer, não é para um mundo de fantasia. Então, é isso, né? Claro que é difícil, né? Aceitar essa ideia diante do risco de que, afinal de contas, as pessoas digam qualquer desculpa serve e eu não cumpro norma nenhuma. Isso é um problema, mas eu não creio que esse é o nosso maior risco, não, sabe? Eu acho que o que está acontecendo, e nós vamos lutar contra isso, é que foi se formando uma visão do mundo jurídico. O mundo jurídico público é muito amplo, envolve inclusive a advocacia pública, mas não só, né? Tribunais de contas, judiciário, Ministério Público, não sei o quê. Um mundo jurídico que exagera na fantasia e ignora a realidade concreta do Brasil. Então, nós temos que mudar, claro, as normas querem mudar, mas nós queremos mudar a realidade concreta do Brasil, não queremos mudar a realidade da Suécia, não, do Brasil. E aquele que está em conexão direta, na ponta com o Brasil, não é um mundo jurídico público, mas o sujeito sentado no seu gabinete, lá no Tribunal de Contas 5 anos depois. É o pequeno prefeito de uma pequena cidade, provavelmente um pouco canalha e tal, mas que está lá com desafio concreto. Entende? Então, é uma tensão, gente, é uma tensão. E nós não podemos, assim, arrogantemente, né? Somos do mundo jurídico, somos burocratas, somos intelectuais e tal, ter uma visão, assim, idealizada e achar que na base do puro romance nós mudamos o Brasil. Não, nós temos que entender a realidade, é isso. Muito obrigado. Pessoal, temos aí uma última pergunta. Luma. Bom,
Na verdade, eu tinha algumas perguntas, mas eu vou ver se eu consigo resumir em uma coisa menor e que a gente consiga, né, ficar dentro do tempo. Bom, primeiramente, bom dia a todas e todos. Professor Caruzari, bom dia. Eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de ouvir as suas palavras e de trazer esse aprofundamento da LINDB para a gente. E as minhas perguntas, primeiramente, têm mais a ver no sentido da segurança jurídica que a nova LINDB pretende trazer. E a maior discricionariedade que foi dada para o agente público através da 13655, se isso trouxe um aumento da segurança jurídica, se teria relação uma coisa com a outra. E também em relação à incidência do controle judicial, se já é possível observar que diminuiu esse controle judicial, no sentido do judiciário fazer, às vezes, de controlador público, que a gente sabe que é uma coisa que acontece com bastante frequência, né? E que, teoricamente, seria melhor que não acontecesse, né? Que isso fosse realmente realizado através da administração pública. E só mais uma coisinha que seria relacionada à consulta pública, que, né, eu vi ali que ela é uma das diretrizes, né, da lei de 2018, e qual seria a importância da consulta pública, né, segundo seu ponto de vista, e se é possível, no mundo concreto, uma aplicação maior dessa consulta pública. Obrigada. Eu que agradeço, Luma. Vamos começar da consulta pública. Não foi a LINDB que inventou o movimento de exigir consulta pública da administração pública para construir suas normas gerais, né? Isso começou na área ambiental, primeiramente na área ambiental, está ligado a uma visão mais contemporânea, né, de construção de política pública, e foi se espalhando aos poucos. Passou a ser usado para projetos de infraestrutura, passou a ser usado na regulação, né, na criação das agências reguladoras. Eu mesmo fui responsável pela imposição em caráter geral, absoluto, para a Anatel, do dever de fazer consulta pública há 25 anos atrás. Enfim, isso vem se encorpando com o tempo. Nós não conseguimos, na LINDB, o projeto acabou sendo mudado no Congresso, impor como um dever geral, mas isto está crescendo cada vez mais, e o artigo 29 ajuda. Depois da edição da LINDB, aumentou ainda mais o número de órgãos que vem fazendo consulta pública a respeito de seus regulamentos. Um exemplo, Receita Federal. A Receita Federal é o lugar mais autossuficiente que existe no Brasil. Segundo uma frase que um ex-ministro da Fazenda, meu amigo, me disse, a Receita Federal ela mantém relações amistosas com o Ministério da Fazenda, mas nem sempre, diz ele. É como se fosse um país independente. Pois bem, a Receita Federal ela passou a fazer consulta pública dos seus regulamentos e orientações. Isso é uma transformação enorme, tá? Aí você me pergunta, mas isso é realista, sim? Quer dizer, a ideia de que há um dever de fazer consulta pública para editar normas gerais? Bom, eu diria que, salvo nas situações de urgência, sim. E é difícil convencer o gestor público a se expor desta maneira, porque dá um trabalho dos infernos, as pessoas são chatas, elas têm interesses, elas mentem, elas vão à imprensa, elas se articulam politicamente. Então, o gestor público vai passar todos esses problemas, editar a norma e ver depois o que acontece, né? E eu diria que essa é uma tendência compreensível, mas perigosa. Essas normas que são feitas assim para pegar as pessoas de surpresa, elas são feitas sem nenhuma visão de governança mais ampla e, portanto, estamos falando de um anacronismo. Então, eu acredito profundamente na força da ideia da consulta pública, que vem sendo usada há mais de 40 anos no Brasil, crescentemente, e no mundo, né? E eu acho que a administração moderna é aquela que não edita normas sem fazer consulta pública.
salvo nas situações de extrema urgência, o que entre nós é 0,0000001% das situações. Né? Quanto à questão da deferência, né? Sua pergunta é sobre deferência, né, Luma? Você falou que a Lindbe deu maior discricionariedade. Na verdade, ela não mudou a discricionariedade do gestor. O que ela fez foi um apelo à deferência, para usar a expressão do debate norte-americano, né, da literatura norte-americana. A deferência ao gestor. Né? E por que deferência ao gestor? Porque o gestor ele está de frente para o crime, quer dizer, é o sujeito que está lá de frente para o gol, né? Que é mais ou menos como o comentador do domingo à noite, que fica falando sobre como o jogador deveria ter feito o gol, ou não, né? Devia fazer. Quer dizer, o sujeito gordo, barrigudo, tomando cerveja, falando mal do jogador que errou o gol, né? Ele devia ter um pouco de deferência, quer dizer, ele devia entender a situação, as alternativas que tinha, o momento, essa coisa toda. Né? Esse apelo à deferência está na Lindbe, de fato, né? No artigo 22, como você mencionou, mas no artigo 20 também, que é muito mencionado, né? O caput do artigo 20, que diz que nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. E a análise das consequências práticas e tudo é uma análise que é muito mais feita pelo administrador da rua, né? Quer dizer, foi o administrador de frente para os fatos e não pelo sujeito lá no seu gabinete. Né? Aí a sua pergunta é, e isso aqui, que efeito tem tido? Eu diria que, bom, é óbvio que você não muda as ideias, os comportamentos que foram estabelecidos em 40 anos em apenas 2, né? Mas o que eu digo é que de lá para cá, quer dizer, temos 3 anos de Lindbe, a Lindbe passou a ser uma referência nos debates judiciais, de controle de contas, na gestão pública, sob deferência. Dá para entender que existem pessoas que estão melhor situadas para tomar decisões difíceis. E o reconhecimento disso já não é pouca coisa, sabe? Já não é pouca coisa. Acho que é um avanço. É um avanço importante. Né? E eu acho que vai qualificar mais o nosso direito público. Eu tenho uma visão otimista com relação a isso, embora não de curto prazo, né? Mas a vida não é montada para ser uma coisa de curto prazo. A gente vive cada vez mais, né, gente? Então, nós vamos ver muitas transformações ainda pela frente. Obrigado, Luma. Agradeço, então, mais uma vez ao professor Carlos Ari por ter aceito proferir essa aula magna da nossa residência. Agradeço, então, a presença dos convidados, dos nossos residentes. É sempre muito bom ouvir o professor Carlos Ari, ainda mais sobre uma lei tão importante para a advocacia pública. Eu diria, com certa dose de exagero, né? Eu entendo que a Lindbe é quase um estatuto da advocacia pública, porque ela vai trabalhar temas do dia a dia do advogado público. A Lindbe trabalha temas que, de modo geral, não são do dia a dia do advogado privado, particular, com exceção do advogado administrativista, mas sim com os temas do dia a dia do advogado público, essa questão da deferência, do consequencialismo, a questão da responsabilidade, que o advogado público sempre está ali receoso de daqui a pouquinho dar um parecer e eventualmente ser responsabilizado, a questão dos precedentes administrativos e outras muito, muito mais. E o professor Carlos Ari ressaltou agora essa questão da consulta pública, que eu acho que é uma questão muito importante, né? Que realmente é muito complicado que o gestor público faça uso, né? Porque ele muitas vezes tem que participar dessa consulta pública, ele tem que dar uma resposta, tem que levar em consideração as propostas, então é algo... Eu mesmo aqui, nós tivemos um caso bem interessante recentemente, a respeito de um decreto que regulamentava a carga horária do pessoal da saúde, o regime de plantão, que era uma questão que os sindicatos de servidores e associações tinham todo o interesse, e eu queria que o decreto fosse submetido a uma consulta pública. Mas até agora o gestor ainda não está receoso de submeter. Mas, então, agradeço mais uma vez ao professor Carlos Ari. As portas da PGM de Porto Alegre sempre estão abertas, esperamos que o ano que vem possamos recebê-lo aqui presencialmente, por uma palestra, por uma conversa aqui com os residentes e com os procuradores da PGM de Porto Alegre, professor. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a todos, sucesso no programa de residente, não só aos próprios residentes, mas aos advogados públicos que estão aqui e aos demais, nessa interação que eu tenho certeza vai ser muito rica para todos. Obrigado, bom dia.